Pessoal. Queria agradecer, né, o John a participar dessa live. Eu estou muito feliz com essa sequência de live aí que eu vou fazer essa semana. Estou muito feliz com todos os convidados, né? Todos moram no meu coração. Eu não sei se tu sabe, John, sobre a ressonância do professor Hélio Couto. O trabalho que ele Não. faz, eu não sei se tu conhece, é um trabalho de frequência, e a gente pede algumas consciências, e quando eu tive aula contigo, eu pedi a tua consciência, porque eu te Que legal. admiro bastante mesmo, e estou Bacana, bem Lu. feliz, Fiquei tá? encabulado. Fiquei encabulado. É, não, mas quando a gente quer chegar mais longe, né, a gente vai pedindo consciências para estar mais, sentir o que aquela pessoa sente, né? Para saber o que Isso, ela tá falando. E aí eu pedi já a tua consciência, a do Luciano e a do Nelson Teston, porque todo mundo é bacana. Pô, incrível. não pegou leve, não, hein? Não, não. Mas é assim mesmo. E que bom que não pegou leve. Isso Eu aí. não conheço o trabalho, esse trabalho específico que você está falando. Mas me lembra muito, eu não sei se você conhece alguma coisa de PNL, me lembra Sim, muito os movimentos de modelagem, os movimentos com mentores na sim. PNL, que é exatamente isso. A gente pega pessoas que a gente referencia de alguma maneira e busca, né, a Uhum. conexão É, com essas esse consciências. trabalho é meio que entrar na frequência. Então, tu fala, eu sinto o que tu faz. Então, fica mais fácil se eu estudar tu, entendeu? Porque eu vou, além de saber o que tu tá pensando, o que tu tá sentindo. Então, facilita o Muito bom. entendimento para isso. É bem legal. Oi, Débora, Tô às tudo bem? ordens. Então, então vamos falar, né, desse assunto. Para começar, eu vi uma live do John no Insta do Luciano Alves, né, que eu sempre falo aqui, que eu fiz a formação lá. E eu amei a live, achei muito produtiva, muito interessante, né? E o John, ele tem. Eu anotei aqui porque é muita coisa, né, John, que tu faz. Então, Verdade. né, ele é advogado, terapeuta, né? Aí formado em PNL, coaching, alinhamento energético. Esse outro eu não sei o que. Revering, como é que se fala? A conexão. Que tu botou lá no teu Insta, tuas, como Oi, é que se fala? Lu, Hum, Lu, eu fiquei aqui por um tempinho num limbo aqui. Eu não estava te vendo nem te ouvindo. tá, Aí eu vou te pedir, pessoal, tá, eu te deixa eu ver ouvi até aqui. quando você pede para eu repetir uma palavra, mas eu nem ali já consegui entender direito. Tá, então deixa eu ver se tá todo mundo aqui com problema. Senão eu mudo a minha conexão aqui. Gente, a conexão tá boa aí para todo mundo? Ou, ou eu tô falhando? Porque a conexão aqui em casa realmente não tá muito. Mas nesse horário é um pouco delicado mesmo, É, Lu. Nesse eu horário, só. muita gente conectado, muita gente transmitindo ao vivo também. É, Então, um pouquinho de instabilidade na conexão é natural. E a gente vai surfando essa instabilidade aí e a gente chega lá. tá, mas acho que tá tudo bem. Não, eu tava trazendo os teus estudos, assim, né, de Hum. PNL, de coaching, de alinhamento energético, né, que tu faz renascimento também. Tu faz renascimento online, John? Não tem, Online existe não, isso? nunca fiz. Porque eu Não. Eu indiquei para uma ajudo muita gente cliente. a respirar. Eu trabalho muito com a respiração, ela me toca o tempo inteiro. Né? Uhum, Então, assim, ficar atento, por exemplo, então eu estou atendendo alguém. E aí, na hora que eu estou atendendo, eu percebo que a pessoa prende a respiração, que ela encurta, que ela acelera, que ela expande a respiração. Então, são movimentos que eu naturalmente percebo com quem eu estou partilhando alguma coisa. aham, E aí, muitas vezes, eu estimulo a soltar um pouco, a fazer algum uhum, trabalho bem pontual de uhum. respiração, mas não chega a ser a sessão de renascimento, não. Tem como fazer online o renascimento? Será? É mais difícil, né? Se já é alguém que tem alguma prática com o renascimento,
Acho que até dá, eu nunca tentei. Mas Uhum. acho que até dá porque a gente tem o autorrenascimento. Então eu faço autorrenascimento. E renasço sozinho, não tem ninguém para me apoiar. Só que se a gente, de repente, está falando com alguém que nunca renasceu e começa a acessar o movimento de respiração, de repente, sem alguém próximo para dar um apoio ali fisicamente, né, talvez não seja a melhor forma de se iniciar o Ah, sim. processo de renascimento. Uhum. Porque o renascimento, ele ajuda a gente a liberar memórias que estão congeladas, muitas vezes. Ele Uhum. promove, ajuda a promover uma reorganização também. Tem muitas formas de renascer. Então, tem formas muito catárticas e outras não. Eu optei por me formar e não trabalhar com as formas catárticas em si, com muita pressão externa, Sim. com muito estímulo externo, com muita indução. A minha forma é mais alinhada ao Instituto de Renascimento de São Paulo. E é Uhum. uma forma muito gentil, muito acolhedora. Só que mesmo dentro desta gentileza, muitas vezes uma catarse ela emerge de maneira espontânea, de maneira natural. Então, se isso surge com alguém que está renascendo pela primeira vez, ou está no início dos seus processos de renascimento, pode ser que a pessoa se assuste e não Uhum. tendo alguém ali fisicamente para apoiá-la. Quando é Sim. alguém que já tem um pouco mais de estrada, Fica mais acho que dá. tranquilo. Acho que dá. Acho que dá para Uhum. experimentar. Aham. Não, é que eu pensei em ti numa cliente que eu queria que ela fizesse, que eu indiquei, né? Mas tem que ser alguém de confiança, eu acho, né? Aí eu indiquei tu, eu falei, ó, não sei, ela é de Curitiba, ele é lá do Obrigado. Rio, aí não sei. Mas enfim, vamos entrar no assunto que tem bastante coisa para falar Vamos. aí, né? E queria que falasse um pouquinho aí, né, sobre alienação parental, né, que não é. Uma vez eu vi o Sami falando, né, que a forma mais fácil é quando né, numa separação e tudo mais, que aí fica mais fácil, dá para tratar judicialmente, né? Mas e nos outros casos, né? Conta aí um pouquinho da tua história, o que Bom, que deixa, aconteceu. deixa eu aproveitar, pegar um Hum, gancho aqui com você, considerando que você assistiu o meu papo com o Luciano, com o Lu, agora eu estou com a Lu. É bom que a é, gente feche o masculino e o feminino nessa história, vai ser sim, ótimo. Lá eu foquei mais no pai, de repente aqui eu foco mais na mãe. vai na tua intuição aí. O que mais te chamou a atenção naquele papo, Lu? Você já conhecia o Instituto da Alienação Parental? Você já conhecia a síndrome da alienação parental? Já eu tenho estudado bastante direito sistêmico, não sei, eu gosto muito desse assunto, né? Então eu já estava bem por dentro, e aí eu acho importante trazer essa questão não só quando o casal se separa, né? Que é como muita gente conhece. Eu converso muito sobre isso, que eu faço um atendimento, que eu não, eu ainda estou treinando os atendimentos online de constelação, então eu faço mais uma terapia sistêmica de conversa, né? E eu alerto muito para isso, essa questão dentro da própria casa, né? A importância de respeitar o pai sendo pai como ele é, né? A mãe respeitar o pai como ele é, e como isso afeta, né? O não acesso ao pai, o não acesso à mãe pela visão dos olhos da mãe, enfim, essa coisa toda dentro da própria casa, né? Quando os dois Uhum. estão juntos, que a gente acha que não tem alienação parental, mas tem bastante, né? E eu acho isso Sim. muito sério, por isso que esse Eu era acho que é até onde o. mais acontece. Né? Exatamente. Até porque muitas vezes é uma alienação invisível. A alienação visível, como você mencionou do Sami, e Aliás, sexta eu vou ter particular. live com ele aqui. Ah, Chamei que ele. legal! Aham, tô Que bem feliz. legal! A gente vai falar sobre adoção. E adoção nessa forma também, Bacana! né? De família, né? Adoção de pai e mãe, tipo, avó adotar, né? Tipo, Sim, não adoção principalmente a gente escrita no papel, né? Então tô bem E empolgada com eu meus particularmente convidados. vejo a alienação parental com a adoção processos, institutos e movimentos muito emparelhados, que muitas vezes se entrelaçam. Porque É, se eu como pego, como ela é, falou aqui, ó, na quarentena, né? Fica mais difícil tu respeitar o outro dentro de casa, né? fica, Tá, fica. as Ou relações aí né, estão bem. a- as separações, assim, já tinha vindo uma estatística da China
que quando começaram a afrouxar as orientações de distanciamento social, houve uma corrida, né, com muita gente entrou com pedido de separação. Sério? E eu aqui estou já atendendo pessoas que estão se separando, exatamente nesse momento, que estão abrindo um espaço. Então, eu estou confirmando com a minha clientela exatamente essas estatísticas que eu li sobre a China. Né? Mas só falando aqui da adoção, quando a gente pensa, né, que num processo de adoção regular, hoje aqui no Brasil, eu tenho a anulação, pelo menos quando eu advogava era assim, não sei se hoje ainda continua, mas se eu adoto hoje uma criança, o registro civil daquela criança original é anulado. E é emitido outro registro, comigo e mais um parceiro ou uma parceira, como pais dessa criança. Né? Cadê o lugar à existência dos pais biológicos? Então ele já é cortado ali. Né? E tem muita desqualificação dos pais biológicos, que é um processo de alienação parental. Porque a alienação parental, e aí entrando objetivamente no tema, ele tem no seu bojo uma desqualificação. Não há de se falar de alienação parental sem desqualificação. Então, geralmente, a gente vê a alienação parental, a alienação parental visível, né, como muitas vezes eu costumo dizer, que é aquela alienação parental que a gente percebe quando um casal se separa e um dos genitores promove um conjunto de movimentos no sentido de anular ou diminuir a relação e a convivência dos filhos com o outro genitor. Eu tenho essa alienação clássica, está regulada por lei aqui no Brasil, inclusive, que não era, né? Essa foi uma construção de psicólogos, de assistentes sociais, que começaram a levar até como peritos judiciais para dentro das perícias judiciais que se faziam em processos de guarda, em processos de visitação. Né? Eles muitas vezes têm lá as perícias, né, sociais, as perícias psicológicas, e aí os peritos começaram a levar isso para dentro dos processos. Outros advogados também, como fora dessas questões, já começaram a ter acesso e, ao demandar ações ou se defenderem ações, começaram a arguir a questão relacionada à alienação parental, até que isso foi normatizado no Brasil. Uma lei que se tem muitas críticas a respeito dela, mas a gente já não está mais naquele nada que antes se tinha. Né? Já começa, pelo menos, a impor um pouquinho de medo naquele pai ou naquela mãe que, de forma intencional, está ali dificultando a relação dos filhos com o outro genitor. Só que a gente tem aquela alienação invisível. Aquela alienação que muitas vezes repleta de boa intenção, ela acontece no dia a dia, sem que a gente se dê conta, mas está acontecendo. Porque com o processo de alienação, o filho ele começa a não se sentir autorizado a amar o seu pai ou a amar a sua mãe. Ele não se sente autorizado a extravasar o amor que ele tem pelos pais. Porque não resta alternativa aos filhos que não seja de amar seu pai e de amar sua mãe. Todo filho. Não importa se esse pai, essa mãe é bom, se é mau, se é abusador, se não é, se é viciado, se não é, se é presente, se não é, não importa. Se está vivo, se está morto, não importa. O filho, ele ama aqueles de quem ele recebeu a vida. Ele não tem alternativa. Então, quando os filhos começam a não se sentir autorizados por conta de um conjunto de desqualificações, na verdade, uma desqualificação que aparece de forma reiterada, que aparece de forma habitual, né? Isso vai gerando no filho, nos filhos em geral, uma não autorização.
de lidar com essa capacidade de amar. E eles também começam, naturalmente, a não se sentir amados. E aí vai dando uma zica atrás da outra. Por quê? Porque esse filho, ele retém o amor. Cara, se eu, filho, a minha natureza é a de amar meu pai, é de amar minha mãe, e eu preciso reter esse amor dentro de mim, isso vai precisar de maneiras adoecidas para escapulir de dentro de mim. E aí vira isso, não vira uma intenção de amar, não vira uma apropriação de amar, fica um amor escapulido. E aí ele geralmente vai escapulir por meio do quê? Por meio de um adoecimento físico, de um adoecimento emocional, de um adoecimento psíquico, de um adoecimento espiritual. Né? E aí eu, de repente, encontro relacionamentos que não vão ter como prosperar, a minha relação financeira também não prospera, e eu começo, ou então, a me desacertar profissionalmente, e por aí vai. E por aí vai. Em cada um, essa capacidade de amar vai buscar um espaço de saída, que é variável, muito variável de pessoa para pessoa. Mas a gente vai ter sempre esse núcleo, não é? Que é essa desqualificação reiterada, gerando uma não autorização para amar, para lidar com o seu fluxo de amor. E aí eu fico entupido. O amor que tem dentro de mim, ele meio que começa a necrosar. E aí não tem como isso prestar, né? Não tem como isso produzir um bom resultado. Sim. Eu gostei muito que você falou aquele dia da tua história, né? Do mapa mental. A diferença de mapa mental. Se puder compartilhar um pouquinho. Ótimo, porque aqui a gente tem várias coisas, né, nesse exemplo. Uhum. Então, assim, eu sou filho de uma mulher nascida no interior de Minas, uma família católica, muito católica, né, com uma presença de pai e mãe muito forte, e onde a referência de pai para esta mulher era uma coisa assim absurdamente forte e potente. Essa mulher se casa com um homem. Esse homem, quando nasceu, ele foi colocado imediatamente num orfanato. E por lá ficou até seus 16 anos, sem ser adotado. E então ele sai desse orfanato, já todo trabalhado na revolta. Revolta é quase que o nome do meio dele. E ele opta hoje por ainda manter e nutrir essa revolta, é uma escolha dele. Né? E essa mulher e esse homem se casam. Né? Então eu tenho uma mulher com um conceito de família muito forte, junto com um homem com zero conceito de família. Se casam e têm 4 filhos. Eu sou o caçula desses 4 filhos. E aí eu tenho, naturalmente, o meu pai fazendo movimentos muito diferentes daqueles movimentos que o meu avô materno fazia. Primeiro, porque os meus 2 irmãos mais novos nasceram em Minas, numa cidade do interior. Mas depois que eles vêm aqui para o Rio, e nasce uma outra irmã, e por fim eu nasço, a gente está falando de uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro, onde só o tempo de deslocamento é muito diferente daquele tempo de deslocamento numa cidade muito pequena. Eu brincava com a minha mãe que a cidade dela, Rio Novo, em Minas Gerais, é uma cidade de primeira. É uma cidade primeira. É uma cidade primeira. Que se a gente entrasse nela em segunda, a gente passava muito rápido e não via a cidade. Então, assim, eu tenho ali naturalmente também uma relação de família diferente da relação de família que acaba se estabelecendo nos grandes centros urbanos e quando se tem que trabalhar muito. Né? E fora, e geralmente distante do seu local de moradia, que era o que acontecia com a minha família, meu pai. E aí mamãe acabava cobrando muito do papai, que ele fosse um pai presente, como era presente o pai dela, na roça, no interior de Minas. E aí isso começou a gerar em mim, nos meus irmãos, uma dificuldade muito grande de aceitação do papai.
Por quê? Porque a gente ficava ouvindo o tempo inteiro. Se vocês tivessem um pai como eu tive, se o seu pai fizesse assim, se o seu pai fizesse assado, se o seu pai estivesse aqui, se o seu pai falasse de determinada maneira. E isso foi levando a gente a não conseguir olhar para o nosso pai pelos nossos olhos, do nosso lugar de filhos. A gente saiu desse lugar de filho, veio para o lugar de mulher daquele homem, para dali poder enxergar a ele como ela enxergava. Só daquele lugar a gente poderia ver aquele homem daquela maneira que ela falava. Aqui do nosso lugar de filho a gente não tinha como fazer isso. E aí já começa toda a zebra. Eu saio do meu lugar e começo a vir para cá. Faço uma aliança com a minha mãe, não me sinto por ela autorizado a amar meu pai, e aí começa o desacerto na minha vida, porque isso compromete a minha identidade. Eu já não sei mais quem eu sou. Eu fora do meu lugar, eu fora da minha percepção de identidade em relação ao meu pai e à minha mãe, eu não sei quem eu sou. E aí começam a vir sentimentos de inadequação, começam a vir sentimentos de não pertencimento, começam a vir sentimentos de uma vida totalmente errante e equivocada. Terapia. E aí eu costumo brincar assim, não tem oração e reza brava que dê jeito. Então eu buscava justamente nas orações. Então eu cresci nessa família católica, né? Eu cresci rezando o terço todos os dias. Essa foi a minha estrutura familiar de base. Aí até que eu me desperto para a experimentação da espiritualidade por outras perspectivas e começo a flertar com matrizes africanas, começo a flertar com o espiritismo kardecista, com o espiritualismo, e então faço uma migração, né? Me desconecto dessa estrutura católica e vou experimentar a minha espiritualidade de outra maneira. Só que o tempo inteiro, cadê meu pai? Cadê meu pai? Né? Só que era um cadê meu pai? Não, olha aquele homem escroto, que não me deu, olha aquele homem que não estava presente, olha aquele homem que não fez. Era toda uma fala de julgamento em cima de julgamento. E aí o que eu ainda ouvia muitas vezes era, João, faz o seguinte, eu já fiz isso, João, é sério, isso é verdade. Virar para ele e falar assim, e arruma um pai espiritual. Porque assim, esse pai aí não deu e não vai dar mesmo. Enquanto você ficar esperando por ele, você está lascado. Mas então, a busca por um Deus, uma busca em excesso é a falta do pai, né? É uma busca externa do pai, né? Exatamente. Então, muitas vezes a gente está olhando para Deus e rezando para Deus, mas a gente não está vendo Deus. O que a gente está procurando ali o tempo inteiro é o nosso pai. Então, só depois que a gente retira o pai da gente da frente de Deus e se resolve com ele, é que a gente vai conseguir de verdade ter outra e verdadeira relação com Deus. E aí, quantas vezes, assim, coloca um pai espiritual aí, João, no meu caso é São Francisco. Eu adotei São Francisco como meu pai. E eu juro que eu tentei fazer isso. Por quê? Porque a minha necessidade, a minha fome de pai era absurda. A minha sede de pai era imensa. Então, eu tinha uma necessidade de pai. Eu tinha uma necessidade de sentir o meu pai dentro, vibrando, pulsando dentro de mim. E aí tentei isso também, resolvia nada. E aí isso começou a se resolver apenas quando eu comecei a olhar para dentro. Aí quando eu começo a olhar para dentro, conheço as terapêuticas sistêmicas, em especial a constelação, mas não só. Aí eu começo a encontrar tanto meu pai quanto a minha mãe dentro de mim. E aí aqueles comportamentos que eu aprendi a rejeitar, isso também é muito importante na alienação parental. O filho, ele não rejeita o comportamento do pai e da mãe. Ele aprende a rejeitar. Sim, porque ele não tem referência, né? A referência é aquela. Ou tu aprende de outro jeito e não gosta do jeito que é, não existe como tu, né? É que nem a mãe vai aprender a ser mãe quando tiver filho, não tem como, né?
Exatamente. E aí eu aprendi a rejeitar meu pai. E aí, num dado momento, eu falei assim, ok, como é que eu desaprendo isso? Como é que eu desinstalo esse aprendizado e crio outro aprendizado sobre? E aí eu costumo dizer que esse novo aprendizado, ele é mais rápido. Ele não vai precisar da mesma quantidade de décadas, graças a Deus. Né? Por quê? Porque o primeiro processo de aprendizagem, ele acontece de forma inconsciente. Então, inconscientemente, eu vou treinando aquela rejeição. Inconscientemente, eu vou treinando a saída do meu lugar. E aí o que? 30 décadas depois, 40 décadas depois, 50, 60 décadas depois, eu tenho o quê? Eu tenho alguém que é muito bom de tanto treinar em rejeitar, em excluir, em não dar lugar. Só que isso foi experimentado com muita inconsciência. Então, quando eu começo a trazer consciência para um treino diferente do outro treino, ele também tende a ser muito mais rápido. Ele tende a ser muito mais eficaz. Por quê? Porque agora sou eu intencionalmente olhando para meu pai. Sou eu intencionalmente olhando para minha mãe. E buscando me conectar com eles. Fora, não dentro. Porque eles estão aqui. Então, enquanto o filho não se der conta de que ele é igual a um copo de café com leite, que a gente é metade café e metade leite, então eu sei que um copo de café com leite só tem 50% de café e 50% de leite. Só que eu vou ter café da borda ao fundo do copo. E vou ter leite também da borda ao fundo do copo. Muito. Então eu tenho, em todo o copo eu tenho leite. Mas ao mesmo tempo eu só tenho 50% de leite. E em todo o copo eu tenho café. Mas ao mesmo tempo eu só tenho 50% de café. Então assim somos nós filhos. Quer queiramos ou não. Quando eu começo a ficar em paz, que não tem como desentranhar um ou outro, se isso acontecer, eu deixo de existir. Igual naquele filme De Volta para o Futuro. Não sei se você lembra desse filme, que eu acho que você é mais novinha que eu. Não, Então, no De Volta para o Futuro, ele é um filme, por essa perspectiva, muito interessante da gente assistir. Porque ele volta ao passado. E aí, quando ele volta para o passado, a mãe dele se apaixona por ele, no passado. Quando isso acontece, ele começa a sumir, a desaparecer. E aí ele se dá conta de que ele precisa fazer o encontro da mãe dele com o pai dele. Para que eles se interessem, porque só assim ele terá direito à existência, no tempo a que ele pertence. Assim somos nós, filhos. Enquanto eu negar um ou outro, eu perco o meu direito à existência. Eu perco a minha identidade enquanto ente existente, enquanto ser único. Da mesma forma, meus pais. Se eu sou metade pai, metade mãe, e mesclados de uma maneira que não tem como separar isso, quando a minha mãe diz que me ama, ela está dizendo que continua amando meu pai. Quando meu pai diz que me ama, ele continua dizendo que ama minha mãe. E geralmente é uma galera que fica chateada, PUTA chateada com isso. Por quê? Porque elas acham absurdo dizer que ainda amam seus parceiros. Mas amam. Porque não tem como eu amar o filho sem amar os pais desse filho. Assim como não há como eu fazer uma rejeição ao pai de meu filho, à mãe de meu filho, sem fazer uma rejeição ao filho também. Então, quando eu rejeito em cima, eu rejeito embaixo. Quando eu amo embaixo, eu amo em cima. Então, enquanto os pais e os filhos não se pacificarem em relação a isso, eles próprios não têm paz. Só que, vamos supor que os meus pais escolham passar pela vida sem querer ficar em paz com isso. Eu estou fadado ao fracasso na vida? Não, porque eu também tenho escolha.
que só vai ser possível na medida em que eu volte para o meu lugar. Porque daqui eu posso olhar de baixo para cima, ver meus pais, reconhecer que aqui é meu lugar, deixar com eles Enquanto o olhar que pelo olhar da mãe ou do pai, não vai, não tem não vai olhar como, com o teu olhar não tem nunca. como. Então veja, aqui eu tenho meu pai, aqui estou eu. Só daqui, quando eu viro daqui, eu consigo olhar de baixo para cima e ver esse homem aqui. Se eu saio daqui e venho para cá, se eu olhar para trás e para cima, eu não vou conseguir ver meu pai, porque ele está do meu lado. Se eu também sair daqui e me colocar como maior que ele, coitadinho do meu pai, foi adotado. Coitadinho do meu pai, viveu até uns 16 anos num orfanato. Coitadinho do meu pai, minha avó se suicidou, é fato, comigo também. Coitadinho do meu pai, olha o que minha mãe fez com ele. Eu venho aqui para um lugar de maior. Quando eu tentar buscar meu pai, cadê? Não tem, porque ele está aqui. E Então, aí tu inferioriza também os avós, né? Porque tu já tá lá achando que o tudo. teu pai dele não dá Porque conta. quando eu excluo esse ente aqui, eu excluo tudo que vem com ele. Eu vou excluindo a cambada toda. Eu sou Né? melhor, Não, né? Eu sei mais, eu sou melhor, eu vou ficar aqui cuidando de todo mundo. Isso, isso. Então, é importante que eu de verdade venha aqui para o meu lugar. Só daqui eu posso ter pai. Só daqui eu posso ter mãe. Senão eu sou um órfão com pais vivos. Mesmo que eles estejam vivos, eu me sinto órfão de pai. Eu me sinto órfão de mãe. Então, a questão num processo de alienação parental envolve as escolhas do pai, as escolhas da mãe e a escolha do filho. Só que, geralmente, o que a gente vai ter quando a alienação parental é experimentada? Muita vitimização, Lu. Então olha o que ela fez comigo, olha o que ele fez comigo, olha o que os meus pais fizeram comigo, olha o que meu filho fez comigo, olha o que minha mulher fez comigo, olha o que meu marido fez comigo. Enquanto a gente não compreender de verdade que somos co-criadores, conscientes ou inconscientes, de qualquer realidade que a gente experimente, e começar a ver, ok, o que eu posso fazer aqui agora? Até aqui foi assim, e agora? O que é que eu escolho fazer? Vamos usar o livre-arbítrio. Eu costumo dizer, Lu, cabo de guerra só existe se eu tiver no mínimo duas pessoas puxando numa mesma direção em sentidos diferentes. Se um dos dois largar o cabo, acabou. Acabou. Não tem como ter cabo de guerra se um dos dois larga. E aí, como é comum, como fulano me desqualifica. Enquanto eu não olhar para parte de mim que experimenta baixo ou alto valor, eu até posso me liberar dessa parceria, mas eu vou atrair outra. E vou atrair outra, e vou atrair outra. Por quê? Porque dentro de mim vibra um baixo ou alto valor. Meu primeiro marido me traiu, o segundo marido traiu, o terceiro marido traiu, o quarto marido traiu. Ora, será possível que realmente o problema é deles? O que acontece comigo para eu atrair parcerias? É o que alguém escreveu aqui, né, que não consegue, tem raiva de homens. Aqui, ó. Eu não confio no meu pai, devido a dívidas e assim, sinto que é difícil confiar em qualquer homem. Né? A forma como tu olha pro teu pai, a forma como tu olha pro masculino. E aí, reflete. Agora, a pergunta essa forma que ela está olhando para o pai, imagino que seja uma mulher, de fato, ela está olhando para o pai do lugar dela de filha, ou ela está olhando para o pai dela do lugar de mãe dela? De quem é essa fala de verdade? Esses dias eu atendi uma pessoa e ela falou assim, tá, mas
tudo que eu perguntava da mãe, não, mas a minha mãe, o meu pai, não sei o quê. Eu assim, tá, vamos lá. E a tua mãe como tua mãe? Ela assim, eu nunca parei pra pensar nisso. A minha mãe como minha mãe. Eu assim, meu Deus, como assim? E ela diz que o pai dela é o pai dela e a mãe dela é a mãe da irmã. E que ela nunca parou pra pensar na mãe como mãe dela. Então tem muita distorção, né? Simples assim. Simples assim. Não tem como essa pessoa estar em paz com a própria vida. Né? Então, como é comum nas falas de pessoas que tiveram, os pais tiveram uma relação triangular, e aí o filho vira para mim e fala assim: John, meu pai me traiu. A gente fala assim: gente, de quem é essa fala? Sabe? Pai não trai filho, mãe não trai filho, parceiros traem. Né? Então, de qual lugar de verdade eu estou falando aquilo? Em hipótese alguma, eu gosto sempre de marcar isso, que a gente está falando aqui de abolicionismo, de isenção de responsabilidades. Mas é compreender as dinâmicas que estão por detrás daquela história, por detrás daquelas falas, e ajudar a compreensão de outro lugar. Porque enquanto eu olhar para você, enquanto você estiver me vendo, daqui, todo mundo que está nos assistindo, estiverem me vendo daqui, vão ter uma percepção do meu espaço, dizendo, olha, tem uma planta lá com uma luzinha verde, tem uma parede amarela, tem uma janela ali no fundo com uma persiana cinza, e vão dizer que essa é a verdade. Só que se eu fizer assim, ó, eu posso te afirmar que não existe a parede amarela aonde eu estou. Que o que existe é uma logo adesivada na parede. E aí? Então, o que a gente precisa é, em algum momento, escolher mudar a posição de percepção. São as famosas posições perceptuais ou perceptivas que a PNL sugere muito a gente. Porque enquanto eu me mantiver do mesmo lugar, olhando para o mesmo, mais do mesmo eu vou perceber. Para que eu de verdade possa perceber alguma coisa diferente, eu preciso mudar o ângulo de percepção. E aí uma série de informações eu começo a ter que antes eu não tinha. Por isso que não sei se você lembra de eu falar, que a primeira das 3 funções de um processo de constelação é aumentar a quantidade de informações que o cliente tem sobre o seu sistema. Seja esse sistema familiar, organizacional, ou espiritual, ou religioso, social, cultural. Eu preciso aumentar a quantidade de informações, eu não preciso anular a informação de que tem uma parede amarela. Mas é importante que eu compreenda que tem uma parede com outra coisa, que não é amarela e ainda tem um símbolo. Então, enquanto eu não abrir este espaço de mudança de perspectiva, não tem solução. Então, esse é um grande desafio, porque as pessoas querem que o outro me emagreça, como eu gosto de brincar. Ninguém quer emagrecer, mas querem encontrar alguém que os emagreça. Então eu quero que o meu pai mude, eu quero que a minha mãe mude, eu quero que o meu filho mude, eu quero que o meu chefe mude, eu quero que o meu vizinho mude, eu quero que todo mundo mude. Aí então eu vou ser feliz. Oi? Tá fora do planeta Terra, né? Então a bola está comigo. Cabe a mim buscar perspectivas para obter informações diferentes, para a partir dessa informação eu gerar uma reorganização, que é a segunda função das constelações. Aí então eu experimento uma reorganização, que na verdade é uma reorientação interna que eu produzo, para então vir a terceira função da constelação, que é a reconciliação. Só que, como eu gosto também muito de frisar, essa reconciliação é na alma. Não significa concordância, tampouco convivência. Então, nós temos pais, mães muito abusivos.
Nós temos pais e mães que já morreram. Né? Se essa reconciliação implicar em conviver, estou lascado. Né? Não, aquilo que é nocivo e tóxico, eu devo afastar da minha vida. Eu devo me afastar de pessoas tóxicas. Isso é fato. Não importa se essa pessoa tóxica é um parente, é um amigo íntimo, não importa. Se é tóxico, afaste. Por que eu tenho que ficar ali naquele ar viciado, me intoxicando? Agora, tampouco preciso concordar com o que acontece. É uma linha muito tênue, né? É difícil a gente estar no posicionamento que tem que estar e se impor também a tua individualidade, né? Tem que estar muito com autoconhecimento aí, né? Tipo, tá, de que posição eu tô fazendo isso, né? Me preservando? Mas enquanto, é exatamente isso, Lu, porque enquanto eu não me dou conta que existem outras posições, é como se eu estivesse num transe de alma. É aquilo, é aquilo, é aquilo. Quando eu começo a me abrir, que além daquilo pode ser isso, pode ser aquilo outro, pode ser também não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Quando eu começo a perceber que tem 360 graus de percepções, de possibilidades de percepções, algo muda, naturalmente. Até porque aí eu começo a me dar conta que não é mais só a verdade da minha mãe. Além da verdade da minha mãe, tem a verdade do meu pai. Que não é mais só a verdade do meu pai, que tem a verdade da minha mãe. Que não é só a verdade dos meus pais, tem as verdades dos meus avós. Que não são apenas as verdades dos meus avós, tem as verdades dos meus pais. E aí a gente vai não anulando as verdades, mas a gente vai amplificando o leque de verdades. E isso é muito bonito, isso é muito especial. Daí que vem, a gente está no posicionamento aqui, tem muita confusão entre a convivência e a conexão, né? São duas coisas bem diferentes aí, então... Sim. E aí vem a questão da boa consciência e a má consciência, né? Que, tá, eu preciso me afastar porque não tá saudável, mas e aí? E a culpa? Como é que fica? Né? Então, cada caso é um caso aí a ser olhado com muito carinho. Sim. Mas o que a gente precisa, que eu entendo compreender, é que um filho, ele não tem alternativa. Ele ama seu pai e sua mãe em pé de igualdade. Então, os pais têm, embora diferentes, eles têm o mesmo valor. Tá? Que geralmente eu tenho uma desqualificação reiterada, habitual, prolongada. Eu vou ter vitimizações de todos os lados. Até que alguém, em algum momento, diz: basta, chega. E o Christian aqui perguntando como que funciona a triangulação na alienação. Acho que é a mesma coisa, né? Triangulação. Como funciona a triangulação na alienação? É a triangulação. De diversas maneiras. Não? Por exemplo, é muito comum num processo de alienação parental, quando a gente abre o sistema, a gente encontra o filho entre os pais. E não necessariamente ele está dando lugar a uma amante ou um amante. Muitas vezes ele está ali no papel de conector do pai e da mãe. Ele se impõe a responsabilidade, a função de ter que juntar seus pais. E ele cria uma relação triangular com aquele pai, com aquela mãe. Tem uma outra forma disso aparecer, o filho percebe o pai ausente. Aí ele vai e ocupa o lugar do pai. E meio que casa com a mãe. E ele está ali formando outro tipo de triangulação. Ou então ele percebe a mãe ausente, na alma. E aí ele vem para esse lugar de mãe e casa com o pai. Está criando outro tipo de triangulação. Ou ele reconhece a existência de outros parceiros nas vidas dos pais.
sejam parceiros atuais ou até parceiros anteriores, que não estão sendo honrados e qualificados. Aí ele entra ali no meio, começa a triangular com os pais, ou começa até mesmo a produzir relações triangulares na sua vida como forma de dar lugar a essas pessoas. Então a triangulação ela pode aparecer de inúmeras perspectivas. E aí aqui, ó, Nath, sobre adoção, a gente vai falar na live da sexta, tá? Com o juiz de direitos do direito aí. E Keila, ela tá perguntando se essa função do filho estar no meio, se não funciona. Não, né? E ela pergunta se atrapalha o sistema ou a vida do filho. Funciona para dar merda. Dá uma merda homérica. É quando a gente sai do lugar, veja, o lugar do filho não é entre os pais. O lugar dos filhos é abaixo dos pais. Então, qualquer que seja o lugar diferente desse, não vai dar boa coisa. Não vai dar boa coisa. Filho não salva pai, não salva mãe. Não tem como. Não tem como. Só que muitos pais exigem isso. Muitos pais tornam seus filhos confidentes. E aí eles criam alianças com seu pai, com a sua mãe. A mãe busca muito, né, John? A mãe às vezes busca muito. Pais também. Tem pai. Porque o que acontece, na verdade, são homens e mulheres infantilizados. E aí, como que olhando como crianças para os seus filhos. Com pais infantilizados, como que faz no caso desse? Olhando para a vida que os atravessou. Mesmo eles estando infantilizados, dementes, doentes, com incapacidade de locomoção, ainda assim a vida os atravessou. Ô, John, eu sei que tu quer fazer um exercício, mas vamos responder umas perguntas, eu acho. Vamos sim. Aqui, ó. O que seria uma boa solução sistêmica quando o pai utiliza o filho para chantagear a mãe? O que seria? Uma boa solução sistêmica. Constelação. Pega um constelador e vai constelar. Mas o que seria uma boa solução sistêmica quando? O pai utiliza o filho para chantagear a mãe. Acontece muito, né? Em primeiro lugar, uma boa solução sistêmica para quem? Porque se eu abro essa constelação pelo pai, eu vou ter uma dinâmica e uma perspectiva. Se eu abro esta constelação pela mãe, eu vou ter uma perspectiva e outro dinamismo. Se eu abro esta constelação pelo filho, eu vou ter outra perspectiva e outro dinamismo. Então a pergunta sempre que fica é uma boa solução para quem? Porque geralmente porque essa pergunta ela geralmente vem com um pedido de receita de bolo, onde todo mundo tem que caber naquela forma. E aí a gente se perde na grandeza, a gente perde a grandeza do fenômeno que está acontecendo ali entre aqueles entes especificamente. Então eu preciso checar quem me pede a solução, se de verdade quero uma solução. Mas você percebe? Eu acho. E aí a gente precisa sair do achismo e vir para a certeza. O que de fato aquela pessoa quer. E como é comum, na hora da constelação, o cliente chega com um tema, com um pedido, com uma proposta, e quando a gente começa a refinar aquilo, a gente se dá conta de que, peraí, o que você quer, na verdade, é outra coisa. Vamos ver. Ou o que ele quer é um pedido impossível. É o que acontece muito, João, né? Às vezes vem os clientes e falam, não, mas eu só queria que a minha família fosse normal. Assim, mas todo mundo quer, né? Isso aí. Tipo, não, né? Mas não é assim. Né? E esse pedido de ser normal é o pedido de caber numa receita de bolo, numa forma. Porque o que é normal? Então, quando alguém pede, eu quero que a minha família seja normal, ela está comparando a um modelo X. E tem que caber ali. E, geralmente, este modelo X é um modelo idealizado.
E geralmente os processos de alienação parental, eles decorrem também de uma idealização. Então, como o marido não foi o marido perfeito tal qual, como a mulher não foi uma mulher perfeita tal qual, como meu filho não é um filho perfeito tal qual, como os meus pais não são pais perfeitos tais quais. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com os modelos e olhar fenomenologicamente para a grandeza do que está acontecendo ali diante de mim. Senão eu perco aquela coisa incrível, única, que tem naquele sistema. E é recusar o presente da forma que veio, né? Veio assim esse presente agora, vai querer mudar, né? Não, é isso aí. É aceitar como veio. Não é o presente do amiguinho, né? É o teu presente assim agora. Vai usar, Sim. né? Ou não vai usar? Sim. Sim. Tem mais alguma pergunta? Porque assim eu acabo não acompanhando. Porque aqui sobre mim fica o título, né? E aí eu não consigo acompanhar. A Ingrid ela escreveu um monte de coisa aqui, mas deixa eu ver. Eu vejo aqui uma última coisa, te agride com palavras e aí você cede para o filho ser intermediador. A pergunta que fica é: eu vou ceder até quando? Eu vou me permitir ser agredido até quando? Né? Até quando me convém agredir? Até quando me convém ser agredido? Até Se quando me colocar convém... nessa situação, né? Enquanto tu se colocar nessa situação, isso Porque é tudo tem possível um acontecer, preço. porque não depende de ti, né? E tudo tem um preço. Então, eu me manter dentro de um relacionamento abusivo, eu pago um preço. E quando eu escolho sair desse relacionamento abusivo, eu pago outro preço. A questão é que você vê muita gente que não está disposta a perder. Ela quer uma solução mágica em que ela só vai ganhar. Não existe. Ônus e bônus são faces de uma mesma moeda. Quando eu ganho, eu também perco. Quando eu perco, eu também ganho. Não tem jeito. Né? Então, posso deixar aqui a dica para se trabalhar com os eixos da mudança. Então, por exemplo, eu estou num relacionamento abusivo. E aí eu quero sair desse relacionamento abusivo. E aí eu me pergunto, se eu sair deste relacionamento abusivo, o que é que eu ganho? Que é o primeiro eixo, o eixo vertical. E ao mesmo tempo em que eu ganho isso, ao sair desse relacionamento abusivo, o que é que eu perco? Porque não adianta dizer que não tem ganhos dentro desse relacionamento abusivo. Eu advogava, eu era com especialidade em direito de família e sucessões. E eu lembro muito de ter feito uma separação de corpos, né, de forma liminar. Então chega o oficial de justiça, fala para o marido, pega teus objetos de uso pessoal e vaza. Você não pode mais ficar e entrar aqui. Então você tem uma remoção compulsória daquele marido, que promovia maus tratos não físicos, mas produzia maus tratos psicológicos e financeiros sobre a esposa. Aquilo acontece, o tempo passa e a minha sócia, na época, encontra com essa mulher num evento social e aí ela relata para mim no escritório assim: ela estava meio queixosa, disse para mim que pelo menos naquela época ele a levava para passear no shopping. Aí eu virei para minha sócia e falei assim: ela vai voltar para ele. Aí a minha sócia: não, João, imagina, depois desse trabalho todo que a gente teve, de tudo que foi feito, agora ela está muito melhor e blá, 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 blá. Eu falei assim: ela vai voltar para ele. Mas não passou muito tempo, a gente recebeu a notícia de que eles tinham retomado o relacionamento. Por quê? Porque ele levava ela para passear no shopping. Só que não é olhar, ele levava ela para passear no shopping. É um conjunto de valores que está embutido aqui nessa fala. Ele me levava para passear no shopping.
Você tem muitos valores, tem muitas coisas aqui dentro dessa frase. Não é tão simples assim. Tá? Então, se quando ela sai desse relacionamento abusivo, ela ganha algo e perde algo. O que eu estou perdendo aqui, de verdade? Ao mesmo tempo em que essas duas coisas estão acontecendo, eu tenho o eixo horizontal, onde, ao sair de um relacionamento abusivo, eu me afasto de alguém ou de alguma coisa e me aproximo de alguém ou de alguma coisa. Então, antes de eu de eu fazer uma escolha, às vezes a gente precisa ajudar, sabe, os clientes a compreender o muito que está envolvido na escolha de ficar dentro ou fora de um relacionamento abusivo. Não é tão simples João, assim. a Se gente fosse assim, ninguém tem, dava. a gente tem 2 dois minutos. minutos só. Não Estou queria vendo te aqui cortar, também. né? Não, sem problema. Uhum. Tá? É, Então, não, são mas muitas coisas esclareceu. envolvidas na escolha. Tem muito mais do que a gente vê no que a gente vê, né? Sim. Então, eu queria te agradecer, né? Fiquei muito feliz com o Obrigado, teu Lu. Obrigado pelo aceitar com a convite. nossa live aí. Com certeza esclareceu bastante, né? Como eu tinha te explicado, o meu Insta, ele não é tanto de constelação, né? Então, é sempre interessante trazer dessa forma mais ampla, né? Para o pessoal conseguir Uhum. visualizar mais para se interessar, ver a importância, né? Que agora o pessoal já está mais. Opa, vamos lá, né? Quero saber, porque estão vendo que realmente é importante. E a ideia é essa, né? Trazer o conhecimento aí, mais esclarecimento para o pessoal se interessar mais e buscar cada vez mais esse tipo de Sim. informação. É. E E assim, aí? numa live não dá para a gente esclarecer tudo. E aqui a gente está falando de Sim, forma meu Deus, geral. livros, E a gente livros e percebe que é livros. muita gente buscando respostas para suas questões específicas. Uhum. E aí, para quem está buscando isso, procure por um profissional perto de você, ou se bem Sim. que no momento, né, por conta John do John, tu distanciamento faz social, constelação online também? eu não Ainda não? faço constelação online, Lu, mas eu tenho os atendimentos terapêuticos online. Então Aham. eu utilizo os princípios todos de constelação, mas a Tá, constelação propriamente dita, não, não faço não. Mas tá. os princípios estão Mas, aqui gente, borbulhando. sigam ele aqui, tá? Tem o Insta dele e vai cair a live em 7 segundos. John John, muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz e a gente se vê, tá?